Hoje, vou dizer o que eu acho a brincadeira, tá? Assim, ó, posso abrir por esse tema rapidinho? Não, pode. Eu só. Você deu a sua manchete, já pode abrir. Eu só queria dizer o seguinte: hoje, não me lembro quem é que no UOL escreveu aí a dívida do Corinthians, a reportagem no UOL hoje. Me desculpe o companheiro que escreveu Danilo a reportagem. Lavieri, deve ter sido, acho que foi. Será que foi o Danilo Lavieri? Acho que foi. O André Sanches, nessa última passagem dele pelo Corinthians, pegou o clube com 470 milhões de reais em dívida e entregou com 950. Ou seja, ele dobrou a dívida do Corinthians em 3 anos. E os acordos? Ele dobrou! E os acordos com o Odebrecht e com a Caixa? Aí não precisaria de vaquinha. Que foram prometidos incessantemente Não, prometidos várias não, foram vezes. anunciados. Exato. E eu tenho outra coisa, essa vaquinha não é pra pagar a dívida dos 950 milhões, é pra pagar os naming rights, pra você ver o buraco que o Corinthians tá enfiado. Esse dinheiro da torcida é pros 259 milhões que falta o Corinthians pagar dos naming rights, na verdade, pra Caixa, né? Envolvendo toda a questão da arena. Tudo questão eleitoreira. Em 2015, só pra vocês terem uma ideia, eu tô fazendo uma comparação. O presidente Fábio Koff iria perder a eleição no Grêmio com o Romildo Bolzante candidato pro Homero Bellini Jr. Meu grande amigo, um cara da nova geração, certo? Aí eles venderam a fake news em 2015, Capri, que o Grêmio tava comprando a arena da OAS. Venderam a fake news. Quem é que ganhou a eleição? Ganhou a eleição o candidato do Fábio Koff, o Romildo Bolzan. Foi a maior fake news da história do Grêmio. A maior fake news da história do Corinthians são esses dois anúncios aí. Contrato com a Caixa e o contrato com a Odebrecht. Cadê os dois contratos? Só foram anunciados para ganhar a eleição. E o torcedor caiu nessa. Cadê os contratos? A eleição foi em dezembro, nós estamos em abril. Cadê os dois contratos? O da Caixa... O seu conselho tem que exigir, tem que pedir o conselho. Quem? Tem que pedir o conselho deliberativo do Corinthians. O conselho deliberativo do Corinthians não existe. Mas deveria existir, não é? Não existe. O conselho deliberativo do Corinthians pegou as contas da gestão com o maior déficit da história e fez assim, ó, 150 levantaram o tapete e os outros 150 botaram as contas pra baixo do tapete. É isso que tá sendo feito no Corinthians. Então é o seguinte, ó, a torcida é o maior patrimônio do Corinthians, é a sua torcida. Eu sou do Sul, mas eu reconheço mundialmente. O Corinthians é um time, é uma torcida que tem um time. É uma torcida que tem um time. A vaquinha feita pelo corintiano honesto, trabalhador e que quer ver o bem do clube, essa eu vou respeitar eternamente. Agora, a vaquinha virtual pra pagar a conta do clube com os mesmos caras que ajudaram a quebrar o clube. Ah, por favor, cara, isso não pode ser sério isso aí. Eu respeito o Colagrossi, né? Cara que veio do mercado corporativo e tal. O futebol é outra coisa. Ele não vai durar no Corinthians, porque ele quer fazer o bem, ele quer fazer coisas novas e não vai conseguir. Essa vaquinha virtual é uma vergonha para esses fins e para essa situação, na minha opinião. Vai ter reunião essa semana, viu? Essa semana o corintiano, a torcida organizada do Corinthians vai se reunir com o Colagrossi, que é o superintendente de marketing do Corinthians, para definir a questão da vaquinha virtual que vai ser feita. Concordo que a vaquinha é uma vergonha, mas vocês também não concordam que o torcedor corintiano, esse de bem que você citou aí, Pretzel, se ele puder ajudar de alguma forma e for uma forma organizada, o Colagrossi pode ajudar de alguma maneira. Então, nesse meio, eu até entendo a questão da vaquinha. É ridículo, é vergonhoso. Lucas, o Grêmio fez o Disque Jardel em 96. Tu nasceste em que ano? Desculpa. 96 também. 96. No ano que tu nasceu, o Grêmio fez o Disque Jardel, pedindo pra torcida ajudar o Grêmio a manter o Jardel. O Jardel tava indo poderia ir pro Porto de Portugal, certo? E o Palmeiras pra contratar o Wesley? Eu vou chegar lá. O Grêmio não conseguiu pagar o serviço. E o Palmeiras, que criou o crowdfunding, lembra, o Capri? Que era uma Sim, né? Era um círculo de pessoas que arrecadavam quantias virtuais pra ajudar o clube, né? Sim. O Arnaldo Tironi criou isso com a torcida do Palmeiras pra contratar o Wesley, pra pagar o Wesley, lembra? Foi um fiasco. Um fiasco. Foi um fiasco. O grande problema dessa vaquinha do Corinthians é quem vai administrar o dinheiro. Essa é a grande pergunta. Quem vai cuidar desse dinheiro? Tá muito claro que esse pessoal que está hoje administrando o Corinthians, que é o mesmo grupo há 14 anos, esse pessoal não pode administrar o dinheiro, porque eles não têm capacidade para isso. Eles colocaram o Corinthians numa dívida bilionária. Então, se for esse o grupo, o torcedor do Corinthians deve ter o pé atrás.
É isso que a torcida não quer que o dinheiro vá diretamente para a Caixa. Mas como que esse dinheiro vai ser enviado? Então, para a Caixa Econômica, para pagar o estádio, como é que se dá isso? Não é? Como é que se dá? Qual é o modelo que vai ser proposto para que esse dinheiro não passe pelo clube? Não é? Não tenha as mãos dos dirigentes do clube administrando esse dinheiro. Se for dessa maneira, talvez o torcedor do Corinthians possa sentir ali credibilidade no projeto, o que é difícil. Nós nunca vimos esse modelo dar certo aqui no Brasil. Pode ter a primeira vez? Pode, mas seria algo inédito, não é? Algo inédito aqui no Brasil.